Bíblias abertas, capítulo 26 de Atos. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. E no tocante a esta esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como aquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas pronunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios
que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é o que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e os gentios. Até aqui, por enquanto, que a parte mais importante já foi lida. Queria pedir, por gentileza, que desligasse esse ventilador aqui, que a minha Bíblia não está parando quieta. Obrigado, João. Amém. Vamos ver o contexto aqui em que se dá a defesa do apóstolo Paulo. Como já vimos anteriormente, ele foi preso em Jerusalém. Pela graça e pela misericórdia de Deus, obteve o livramento, porque o desejo daquelas pessoas era de tirar a sua vida, de matá-lo. No entanto, Deus deu o livramento. Havia um plano por parte dos judeus de matá-lo, ainda em Jerusalém. Deus então concede um novo livramento, e ele é levado então para Cesareia, onde está preso há 2 anos. 2 anos. Já passou por 3 julgamentos. Nas 3 instâncias ele foi dado como um homem inocente, mas permaneceu preso. E agora ele tem a oportunidade de falar ao rei Agripa. Não porque o rei Agripa fosse um homem justo, bom, íntegro, e ele tinha a esperança de obter a sua liberdade. Porque esse rei Agripa, Herodes Agripa II, só para vocês terem uma ideia, ele é neto de Herodes o Grande, aquele que Lucas relata que mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos na cidade de Belém. Ele é neto de Herodes o Grande. Ele é sobrinho de Herodes Antipas, o que mandou matar João Batista. E ele é filho de Herodes Agripa I, que matou o apóstolo Tiago. Então, por esse breve relatório aí, conhecimento a respeito do avô, do pai, do tio, mas Paulo, e é aí que eu digo que é um homem extraordinário, ele não está preocupado com a sua própria vida. E no versículo 2, não sei se isso chamou a atenção, ele começa o seu discurso de defesa dizendo: tenho-me por feliz. Foi preso, foi linchado, foi livrado da morte, está preso há 2 anos injustamente. O crime pelo qual ele está preso é de pregar a Jesus Cristo. Esse foi o crime que ele cometeu, pelo qual ele está sendo preso, pelo qual ele está sendo julgado. E ele não chega ali com vitimismo. Ele não chega diante do rei Agripa se fazendo de vítima, de coitadinho, de injustiçado. Ele diz que tenho-me por feliz, eu estou feliz por essa oportunidade. E nós vamos ver no contexto do seu discurso que ele não está feliz porque ele vê ali uma esperança de liberdade, a esperança de que a justiça seja feita. Não. Ele está feliz porque ele está tendo a oportunidade de pregar de Jesus Cristo, não somente para o rei Agripa. Capítulo 25, versículo 23,
Vejam só, para quem ele está pregando. Agripa se apresentou ali, com sua irmã Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores. Esses oficiais superiores estavam ali presentes também. Homens eminentes da cidade. Então ali estava a nata de Cesareia, da corte do rei Agripa, a sua irmã Berenice, os oficiais superiores, os judeus, seus acusadores, estavam ali presentes também. Essa era o público, a plateia, para quem Paulo está tendo a oportunidade de se defender, entre aspas. Mas ele não vai se defender. Ele não vai perder tempo se defendendo. Ele vai aproveitar essa oportunidade para falar de Jesus, da transformação de vida, do homem mau, ímpio, injusto, que ele era, que cometeu pecados, cometeu crimes, mas ele não está sendo julgado por esses crimes do passado. Ele vai confessar aqui os crimes que ele cometeu. Ele não vai chegar aqui dizendo, ele poderia dizer, não, porque eu era fiel à lei, eu era um fariseu, eu jejuava, eu orava, eu cumpria a lei. Mas ele vai dizer, ele vai confessar os crimes que ele cometeu, as injustiças que ele cometeu, não contra criminosos, mas contra santos. Essas pessoas a quem ele castigou, ele chama de santos. Então ele confessa, eu maltratei gente inocente, eu prendi gente inocente, eu açoitei, eu os fiz blasfemar, eu concordei com a morte deles. Mas um dia, eu era esse homem perverso, mas um dia, eu me encontrei com Jesus. E ele mudou a minha vida. Ele me transformou. De perseguidor, eu passei a ser um pregador do Evangelho. Sem fazer distinção. Pregando a grandes e pequenos. A grandes públicos e a pessoas isoladas. A senhores e para escravos. Ricos e pobres. Judeus e gregos. E é por isso, é por esse crime de pregar a Cristo que eu estou sendo julgado, não pelos crimes lá do passado. Se eu estivesse sendo julgado pelos crimes do passado, tudo bem, eu confesso, eu reconheço. Se eu tiver que ser morto pelo que eu fiz no passado, tudo bem. Mas eu estou sendo julgado agora por pregar o amor, por pregar a justiça, de acordo com as promessas que os nossos pais receberam através de Moisés e profetas. É ilógico. Mas ele está feliz, apesar de estar preso, de estar sendo julgado, de estar sendo injustiçado. E ele diz no verso 2, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Quem é que os está acusando? São os judeus, seu próprio povo. Ele não está sendo acusado por povos estranhos, mas pelo seu próprio povo. Aqueles que eram seus companheiros, aqueles que lhe davam carta, autorizando a Paulo a ir de cidade em cidade, prendendo e perseguindo os cristãos. Homens que ele diz aqui, eles me conhecem desde sempre, eu cresci no meio deles. Ganhei notoriedade no meio deles, e foi por esta razão que eles me incumbiram dessa missão. Eles me conhecem muito bem, e é esse meu povo que está me
acusando. Por isso Jesus, falando aos seus discípulos, disse: vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Se levantará pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, irmão contra irmão. Mas ele prossegue. Então sinto-me feliz, privilegiado. Outros gostariam de estar na minha posição, preso, mas com essa oportunidade de testemunhar a respeito de Jesus. Principalmente, mormente, versículo 3, principalmente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. O rei daquela região, ele deveria estudar a cultura, a religião, os costumes daquele povo sobre o qual ele iria reinar. Então ele era versado, era instruído em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Ele dirigiu a palavra a quem? Ao rei Agripa. Guardem isso. Está falando para o rei Agripa, mas está falando em alto e bom tom para que todos ali presentes possam ouvir a preciosa mensagem que ele tem para transmitir. Quanto à minha vida, versículo 4, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, provavelmente desde os 12 anos de idade, porque era a idade em que os meninos que tinham oportunidade de estudar com os grandes mestres em Jerusalém, então desde os 12 anos de idade, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo, esse mesmo povo que hoje me acusa, e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Eles conhecem a minha história, eles conhecem a minha origem. Versículo 5, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim eles quiserem testemunhar e falar, porque vivi fariseu, fui instruído, criado, ensinado como fariseu, as normas, as leis, os costumes, conforme a seita mais severa da nossa religião. Desde pequenininho sendo instruído a guardar a lei, os sábados, os cerimoniais, os rituais, a jejuar e orar, a decorar as Sagradas Escrituras, desde pequeno. Eles sabem disso. Eu não sou estranho a eles. Eu não sou alguém que surgiu, que caiu de paraquedas no meio do povo pregando, mas eles me conhecem. Sabem quem eu sou. Conforme a seita mais severa da nossa religião. Versículo 6. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Eu estou sendo julgado, não estou entendendo. Eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa, que todo judeu tinha, a esperança da promessa, da vinda do Cristo, do Messias, que por Deus foi feita aos nossos pais, aos nossos antepassados. Versículo 7. A qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de dia, de noite, almejam, desejam, esperam alcançar. E no tocante à esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Eu estou sendo acusado por crer nessa esperança. Eu estou sendo acusado por pregar essa esperança e anunciar que essa esperança já veio. E é Jesus Cristo. É por isso que ele está sendo julgado.
Versículo 8. Por que se julga? Aí ele faz uma pergunta, uma retórica. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? E essa era uma das doutrinas que os fariseus criam. Eles criam na ressurreição. E aí ele faz uma pergunta. Por que se julga? O que há de incrível nisso? Que entre vós, que entre nós, Deus tenha poder e possa ressuscitar alguém dos mortos. Isso não é surpresa para vocês, isso não é novidade. Vocês creem nisso, vocês pregam isso. Então qual é o absurdo? Qual é o crime que eu cometi? Versículo 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Aí ele começa agora a sua confissão dos pecados que ele cometeu, dos crimes que ele cometeu, das atrocidades que ele cometeu, mas não cometeu sozinho. Esses mesmos judeus que estão o acusando, foram eles mesmos que deram a Paulo cartas, dando a ele autoridade para cometer esses crimes. Eles, com uma canetada, davam a Saulo autoridade para cometer crimes, para cometer injustiça. Então, se você, rei Agripa, se eu vou ser julgado pelos crimes do passado, os meus acusadores têm que se colocar na posição de réu, junto comigo. Porque eu cometi os crimes, mas com o aval deles, com a concordância deles, com a autorização deles. Vê, quando nós somos inocentes, temos convicção da nossa inocência, temos convicção daquilo que cremos, daquilo que pregamos, a tranquilidade que vem por intermédio do Espírito Santo. Ele demonstra aqui também um conhecimento que todos nós devemos ter, que todos nós podemos ter. Se não temos, é porque temos negligenciado o estudo das Escrituras. Versículo 9. Ele falando agora. Aí ele começa agora a confessar os seus crimes. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi, assim fiz, pratiquei muitas coisas contra, assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. Eu fico imaginando o semblante, a fisionomia dos principais sacerdotes que estavam ali, como acusadores, como promotores. Eles não esperavam por isso. Recebi autorização deles, dos principais sacerdotes. E o que eu fiz com essa autorização? Encerrei muitos dos santos. Ele não diz, encerrei criminosos, encerrei bandidos, encerrei santos, pessoas inocentes, homens, mulheres, jovens inocentes, cujo o crime que eles cometeram era crer em Cristo, em Jesus Cristo como Salvador, como Senhor. Encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Quem concorda que esses cristãos sejam mortos? Paulo era um dos que levantava a mão, concordando. Dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes, não foram poucas, não foi uma vez, não foram poucas vezes, mas muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, não só em Jerusalém, onde estava o templo,
mas ele ia de cidade em cidade dentro do território dos judeus, perseguindo os cristãos, e ele diz, ele confessa, eu castiguei, eu açoitei, eu torturei estes santos, a tal ponto de fazê-los blasfemar, obrigando-os até a blasfemar. Imagina o nível da tortura, dos maus tratos, dos sofrimentos que ele submetia aquelas pessoas, fazendo com que aquelas pessoas blasfemassem, negassem o nome de Jesus. E eu, rei Agripa, eu participei disso. Esse crime eu confesso, isso eu cometi. Essa injustiça eu cometi. Com a autorização que eu recebi dos principais sacerdotes. Nada do que eu fiz por conta própria. Eu fiz com a autorização deles. Eu sou cúmplice, mas eles são os mandantes. Eu executei, mas foram eles que mandaram. E pela justiça, eles são tão criminosos, tão injustos, tão perversos quanto eu. Muitas vezes, versículo 11 ainda, os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. E estava demasiadamente enfurecido, que eu não me dei por satisfeito de perseguir os cristãos apenas dentro do território de Israel, mas até em cidades desconhecidas, até em cidades gregas. Eu ia, porque eu estava demasiadamente enfurecido. Eu estava cego pelo meu ódio. Na minha ignorância religiosa, os persegui, mesmo por cidades estranhas. Versículo 12. E com estes intuitos parti para Damasco. Ele chegou agora no dia da sua conversão. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Eu não fui por conta própria. Eu fui escolhido dentre eles, porque eles me conheciam desde a juventude. Tinham confiança em mim. Sabiam que eu ia cumprir com as suas ordens, com as suas autorizações. E foi com estes intuitos. Que intuito? De prender, de torturar, de fazer cristãos blasfemarem, de matá-los. Foi com esse intuito que eu parti, que eu saí de Jerusalém e parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Mas o que aconteceu? Ao meio-dia, com um sol a pino, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol. Meio-dia. Não era no alvorecer do dia. Não era às 5, 6 horas da manhã, ou no entardecer, mas ao meio-dia. Ele viu uma luz mais resplandecente que o sol. Imagina isso. Que brilhou ao redor de mim e também dos que iam comigo. Não foi só Paulo que viu a luz, mas todos os que iam com ele. Quantos eram? Não deviam ser poucos. Porque esses homens, Paulo estava levando autorização, mas ele sozinho não tinha como prender ninguém. Ele precisava de uma escolta ali, de soldados do Sinédrio. Vi uma luz mais resplandecente que o sol.
que brilhou ao redor de mim e dos todos que iam comigo. E caindo todos por terra, todos, não foi só eu que caí não, todos caíram. Esses homens fortes, soldados do Sinédrio. Os mesmos que estiveram lá no Getsêmani, que prenderam Jesus e o levou preso e o entregou aos romanos, alguns deles estavam lá, faziam parte. Caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Ouvi uma voz que me falava não em língua estranha, não em grego, não em latim, mas em língua hebraica, a língua oficial dos hebreus, a língua oficial dos judeus, que eles consideravam, e consideram ainda os mais radicais, como a língua dos anjos, que é falada nos céus, que é o idioma de Deus, falando em língua hebraica. E o que é essa voz que só Paulo ouviu? Todos viram a luz, mas só Paulo ouviu. Todos viam os milagres que Jesus realizava. Quando Jesus curava um enfermo, purificava um leproso, dava vista a um cego, libertava um endemoniado, curava um paralítico, todos viam, mas nem todos ouviam a voz de Deus. Porque aquilo que eles viam, o milagre que Jesus realizava, para muitos foi pedra de tropeço. Ao ponto de acusarem Jesus de realizar os milagres pelo poder de Belzebu. Eles viam os milagres, mas não ouviram a voz de Deus. Então, tão importante quanto ver a luz, tão importante quanto ver os milagres, tão importante quanto ver o amor, a justiça, a graça, o poder de Deus, é ouvir a voz de Deus. Por isso, o Espírito diz lá em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Não basta ver, tem que ouvir. Todos viram, mas só Paulo ouviu a voz, que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. É você se debater contra os agrilhões, essas pontas de ferro que se fazia para domar um touro selvagem. Quanto mais o touro se debatia, mais ele se machucava. A função do aguilhão era fazer com que o touro não se mexesse, aceitasse a carga. Porque se ele se mexer, se ele se debater, vai se machucar. E é o que Jesus está falando, a imagem aqui, o simbolismo é esse. Você vem resistindo, Saulo, à minha voz. Você está recalcitrando, você está se debatendo contra os meus aguilhões. Isso é duro, é difícil. Versículo 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando perseguem a igreja, quando perseguem os cristãos, estão, na verdade, perseguindo a Cristo. Por isso, como eu falei no início, Paulo não se apresenta como vítima, como um injustiçado, porque ele sabe muito bem, ele conhece muito bem aquela orientação, aquela advertência que Jesus deixou para os seus discípulos. Olha, se perseguiram a mim, vocês acham que não vão perseguir a vocês?
se blasfemaram contra mim, se falaram contra mim, vocês acham que não vão fazer isso contra vocês também? Então, quando nós formos perseguidos, a bem-aventurança, bem-aventurados sois quando por minha causa, Jesus Cristo falando, quando por minha causa, mentindo, disserem todo mal contra vós. Aí somos bem-aventurados. Aí Jesus diz assim, isso é motivo de alegria. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão que está nos céus. Mas isso, quando somos perseguidos por causa de Cristo, e mentem contra nós. Se as acusações são verdadeiras, não temos por que nos alegrar. Só temos por quê? Nos envergonhar. Então, quando sofremos acusações mentirosas, entenda, não é pessoal. Não é porque o mundo te odeia. É porque odeiam a Cristo, a quem nós pertencemos. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus prossegue falando, versículo 16. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés. Porque por isto, olha só, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Isso aqui é uma palavra de Jesus pessoal para Paulo, porque Jesus tinha um chamado especial para Paulo. Mas isso não significa que você e eu também não tenhamos o nosso chamado. Que não há um porquê. Por que Deus te apareceu? Por que Jesus te escolheu? Por que Jesus te salvou? Por que Jesus perdoou os nossos pecados? Por quê? Para nos reunirmos aqui aos domingos e às quintas-feiras e participarmos de culto de louvor, de ensaio de coral, para ministrarmos louvor. Foi para isso? Pode ser também, mas não é só isso. Porque ser crente dentro da igreja é fácil, mas nós fomos comissionados e chamados para sermos testemunhas aonde? Eu vou testemunhar de Cristo para quem já é cristão? Se bem que tem muita gente precisando ouvir falar de Cristo dentro da igreja. Mas essa não é a nossa missão. É testemunhar para quem não ouviu, para quem não conhece o Cristo da Bíblia. Não é o Cristo da internet. Não é o Cristo aí do mundão. Para isso Deus, para isso Jesus, o Espírito Santo nos alcançou, queridos, para você e eu, para sermos ministros, cada qual dentro do seu ministério, do seu chamado, e sermos testemunhas, tanto daquilo que nós já vimos, aprendemos, lemos, ouvimos, como também das quais Ele ainda vai nos revelar. Mas Deus não revela coisas novas. Ele não passa, não tem aprovação automática no reino de Deus. Se nós não formos aprovados na primeira série, vamos repetir. Uma vez, duas vezes, três, até aprendermos a lição e sermos promovidos para a segunda. Por isso que nós vemos alguns crescendo e outros não. Porque negligenciam. Pais e mães, vocês cobram dos seus filhos estudarem. Não é isso? Tem que estudar matemática, português, história, geografia. Vocês cobram dos seus filhos estudar.
Mas vocês não estudam a palavra de Deus, que é muito mais importante do que matemática, história, geografia e português. Não estudam, não leem. Olha, o principal professor, a principal professora dos seus filhos são vocês. O departamento infantil serve para dar um apoio. Mas nada como a criança aprender o que tem que aprender dentro de casa com os pais. Mas como que eu vou ensinar se eu não aprendo? Eu não leio a Bíblia. Domingo eu vou na igreja, o pastor vai pregar, pronto, é suficiente para mim. Não preciso ensinar meus filhos, porque eles vão estar lá no departamento infantil no domingo, vão estar aprendendo a lição, é suficiente para os meus filhos. Por isso, muitos não progridem na vida cristã e ficam engatinhando. E esse tipo de cristão, ele gosta, é bebê, não cresce. Como que a gente trata bebê? Que lindinho, que fofinho, quer pegar no colo, quer dar um cheirinho, né? Brinca, sorri, é só isso, é só sorriso, é só brincadeira. Para chamar a atenção daqui a pouco, fazer a criança rir. Alguns assustam, faz a criança chorar. Mas a intenção é fazer a criança rir. Mas na medida que vai crescendo, que lindinho, que fofinho, não faz mais sentido. Para isso, eu te apareci. Para isso Jesus te apareceu, te alcançou, te resgatou, para te me constituir ministro e testemunha. Mas vamos testemunhar o quê? Se nós não temos intimidade com a palavra de Deus, seu filho vai aprender matemática, estudando matemática uma vez por semana, uma horinha por semana, vai aprender? Português, geografia, seja lá o que for, vai aprender? Estudando uma vez por semana, uma horinha. Assistindo uma aula, não é nem lendo, assistindo uma aula de 1 hora por semana. Vai aprender? Mas eu acho que eu ouvindo uma mensagem de 1 hora, uma vez por semana, é suficiente. Nós gostamos de nos enganar. A verdade é essa. Eu te constituí, ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio. Eu vou te dar o livramento. Com que finalidade? Versículo 18. Com que finalidade você vai ser constituído ministro, testemunha, anunciando das coisas que você já aprendeu e das coisas que eu ainda vou te ensinar? Com que objetivo? Para lhes abrires os olhos, porque eles são cegos e não sabem. Pensam que têm o seu livramento, o seu pensamento livre. Eu sou livre, meus pensamentos são livres. Mentira. Para lhes abrires os olhos, para que vejam, para se converteres das trevas, para tirá-los, porque eles estão nas trevas, para transportá-los para a luz, para libertá-los, livrá-los das potestades, dos poderes de Satanás, para Deus, a fim de que recebam, assim eles receberão, quando tiverem seus olhos abertos, quando eles se converterem das trevas para a luz, quando eles forem libertos das potestades de Satanás para Deus, assim receberão a remissão dos seus pecados. Não antes disso.
Não vamos inverter o processo. Não temos como ter a remissão dos nossos pecados enquanto permanecemos cegos, enquanto permanecemos nas trevas, enquanto permanecemos escravos de Satanás. Primeiro, a libertação, a remissão de pecados e de herança entre os que são santificados pela fé em mim. A salvação é um ato. Santificados. A santificação é um processo. A Bíblia nos chama de santos, mas ao mesmo tempo ela diz que nós não alcançamos ainda a santidade. É um processo. Versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele está falando para Agripa, mas para todos os que estão ali presentes. Não fui desobediente à visão celestial. Podemos falar o mesmo? Nós podemos falar? Eu não tenho sido desobediente à visão celestial. Eu não tenho sido desobediente à voz de Deus. Será que nós temos essa autoridade, essa convicção de poder chegar diante de um público ou do próprio Deus? Senhor, eu não sou desobediente à tua palavra. Podemos? É uma pergunta, um questionamento para a sua e para a minha meditação, para a meditação de todos nós. Versículo 20. Não fui desobediente, mas anunciei primeiramente aos de Damasco. Eu estava indo para lá para prendê-los, mas no meio do caminho encontrei-me com Cristo. E agora Damasco é a primeira cidade aonde ele vai dar o testemunho da sua conversão. Os cristãos de Damasco, que estavam com a espada no pescoço, agora estão ouvindo em primeira mão o testemunho de conversão de Saulo. Fui para Damasco, depois para Jerusalém, e também por toda a região da Judéia, e também aos gentios, aos outros povos, pregando o quê? Que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Outro questionamento. A primeira pessoa a ser confrontada, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nos preparando para trazer para a igreja uma mensagem, a primeira pessoa a ser confrontada é o mensageiro. Então esses questionamentos, essas perguntas, essas interrogações que eu estou fazendo para vocês, eu fiz para mim e continuo fazendo para mim. Região da Judéia, gentis, para que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Arrependimento e conversão sem obras dignas de arrependimento não é arrependimento. As obras, os frutos, as obras de arrependimento são os frutos. Um pé de laranja que não dá laranja, você não tem como saber se aquela laranja é doce ou é azeda, se ela não produzir frutos. É pelos frutos que nós sabemos se houve arrependimento, se houve conversão ou não. Versículo 21. Por causa disto, de pregar, de cidade em cidade, em toda a região da Judéia, os gentios, pregando arrependimento e conversão a Deus, que as pessoas abandonem o pecado, abandonem os ídolos, abandonem a feitiçaria, mas ao invés de praticar o mal, praticar o que é bom. É por causa disto. Alguns judeus me prenderam por causa disso, estando eu no templo.
e tentaram matar-me. Quem deveria estar sendo julgado aqui não sou eu, mas eles, por tentarem me matar, sem ter sido eu julgado, sem ter sido condenado. Versículo 22, e aí a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como grandes. Nós temos dado testemunho? Nós temos aproveitado as oportunidades? Para isso nós fomos chamados. Para isso nós fomos comissionados. Para isso fomos salvos, para dar testemunho de Jesus. Mas nós damos testemunho de Jesus? Nós falamos de Jesus? E aí por isso que no início eu falei que Paulo é um homem extraordinário. Eu não tenho como me comparar a Paulo. Eu sou pastor. Grande coisa eu ser pastor, se eu não falo de Cristo, em todas as oportunidades que eu tenho. Pneu do carro furou, parei no borracheiro. Opa, oportunidade para falar de Jesus para o borracheiro. Se for irmão, glória a Deus, aleluia. Se não for, ele vai ouvir falar de Jesus enquanto conserto o pneu do meu carro. Parei no posto para abastecer, vou falar de Jesus para o frentista, para os colegas de trabalho. Teve um colega de trabalho que falou: eu não quero ouvir sobre isso, eu não quero falar sobre isso. Ok. Mas quando eu estou no meio do grupão, eu falo, e ele ouve. Eu não estou falando diretamente com ele, está ouvindo. Aí sexta-feira eu estava saindo, estava me despedindo, desejando bom fim de semana para todos e tal, coisa e tal. Ele, vai com Deus. Quê? Não suportava ouvir o nome de Deus, agora ele está dizendo, vai com Deus. Deus faz a obra. Mas o porquê que eu falo do constrangimento, queridos? Nós temos que nós temos que nos debruçar na palavra de Deus, na nossa casa, no nosso devocional, na expectativa de aprender, de ser instruído, de ser orientado, de ser corrigido, mas também de ser constrangido, de ser desafiado, de ser confrontado. A leitura, a pregação, ela tem que nos confrontar, mostrar os nossos erros. Nós temos que sair daqui, terminar um período de devocional, de leitura, de oração, ou depois de um culto, nós temos que sair daqui desafiados a sermos melhores cristãos. Quanta gente! Eu tive a oportunidade só nessa semana de falar de Jesus e não falei. E acredito que você também não. Está passando as compras lá no caixa do supermercado. Fala de Jesus. Bom dia. Vai falando ali, vai conversando. Se despediu. Jesus te abençoe. Não tem oportunidade de falar muito? Jesus te abençoe. Não perca a oportunidade, quer seja grandes ou pequenos. Vou ser rejeitado, como eu fui. Não é pessoal, não levei para o pessoal. É alguém que precisa da misericórdia, da graça de Deus. Não leve para o pessoal quando você for rejeitado. Porque não é a nós que estão rejeitando, mas é Jesus. Dando testemunho, tanto a pequenos como grandes. Nada dizendo, senão o que os profetas Moisés disseram haver de acontecer. Eu não acrescentei nada. A minha pregação se baseava nos profetas e em Moisés. A nossa pregação tem que se basear na palavra de Deus, na Bíblia. O que os profetas e Moisés disseram haver acontecer, isto é,
que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Glória a Deus. A pregação de Paulo está em concordância com os profetas e Moisés, a quem os fariseus dizem crer. Versículo 24. Dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Festo o interrompeu. Olha só. Ele está falando, quem é a autoridade máxima ali naquela corte, naquele momento? Quem é? Rei Agripa. Ele está falando para o rei Agripa. Festo já teve a sua oportunidade. Ele está falando para o rei Agripa, a autoridade máxima ali dos presentes. Se dirigiu 2 vezes especificamente para o rei Agripa. Quem é que o interrompe? Festo. Festo se levanta em alta voz, desrespeitando até a figura do rei, porque quem tinha autoridade naquele momento para interromper Paulo seria o rei Agripa, e não Festo. Mas Festo não se conteve. O espírito ruim que estava nele fez com que ele cometesse um ato falho, grave. O rei Agripa relevou. Festo o interrompeu em alta voz. Então Paulo está discursando. Olha, vou voltar no versículo 23. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Estás louco? Ele não suportou ouvir que Jesus era o Cristo. Aquilo que estava em Festo não suportou, se manifestou, dizendo: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E aí ele tenta debochar, ironizar. Paulo, você estudou as muitas letras, como você mesmo falou, estudou desde a infância, desde a juventude, estão te fazendo delirar. Você está louco. Não é isso que o mundo fala a respeito da igreja. É um bando de loucos. Acreditar na Bíblia. Que loucura. Que bobagem. As muitas letras te fazem delirar. Você está falando bobagem. Versículo 25. Paulo, porém, respondeu. Ele não aceitou aquilo ali. Falou com respeito. Veja. Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Ele rebateu. Ele não aceitou aquela acusação de que ele estava louco. De que estava delirando. Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdades e de bom senso. Quem é da verdade, ouve as minhas palavras, disse Jesus. O Evangelho não é loucura para os que se perdem. Mas para aqueles que são salvos, é o poder de Deus para a salvação. Não é coisa de gente louca, não. É coisa de gente que tem bom senso. Gente inteligente, gente sábia. Os sábios deste mundo, diz Paulo lá em Romanos, rejeitaram o Evangelho, porque lhe parecem loucura. Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei. Quem é o rei ali? Agripa, não é Festo. Então ele rebate o que Festo falou e retorna para o rei. Tipo assim, Festo, não estou falando com você. Estou falando com o rei Agripa.
Digo palavras de verdade e bom senso, porque tudo isto é conhecimento do rei. Se você, Festo, não sabe, se você, Festo, não conhece, fica de boquinha fechada, filho. Porque eu não estou falando com você, estou falando com o rei Agripa. Mas tudo no respeito ali. De maneira bem respeitosamente, ele chamou Festo de ignorante. Ele reverteu o jogo. Inverteu. Com muita sabedoria. É do conhecimento do rei. A quem me dirijo? Com franqueza. Festo, eu não estou me dirigindo a você, estou me dirigindo a Agripa. Não me interrompa. Não seja mal educado. Não seja desrespeitoso, nem com o rei. Pelo menos. Já que você não respeita a mim, respeita pelo menos o rei. É do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, agora, falando com o rei Agripa, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acredita, ele mesmo responde. Acreditas nos profetas? Bem sei que acreditas. Mas uma coisa é acreditar e a outra coisa é viver de acordo com aquilo que se acredita. Acreditas nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, aí ele já respondeu. Então, agora sim, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Fausto interrompeu. Fausto atrapalhou. Cuidado com os Faustos. Cuidado com os Faustos que interrompem esse processo de conversão na sua vida. Que você não seja como Agripa e fique no quase. No quase. Não fique no quase. Não dê ouvidos aos Faustos, mas aos Paulos. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco, muito pouco me persuades, quase que você me convenceu, Paulo, a me fazer cristão. Paulo não desanimou. Paulo respondeu: assim Deus permitisse. Que assim Deus permitisse. Por pouco ou por muito, não apenas tu, ó Rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais quais eu sou, exceto essas cadeias. Viram aqui? Paulo está se dirigindo a Agripa, mas ele está atirando para tudo que é lado. Ele está mostrando a luz de Cristo e a voz de Cristo para todos ali. Quem dera, ó Rei, não só tu, porém todos os que hoje me ouvem, todos se tornassem tais quais eu sou. Que todos, a própria Berenice, que estava ali presente, os oficiais superiores, os homens eminentes da cidade e até os fariseus que estavam ali presentes. Ouviram. Ah, quem dera, rei Agripa, todos se tornassem tal qual eu sou, exceto pelas cadeias, que não se tornem prisioneiros como eu sou, mas que se tornem cristãos. Versículo 30, para terminar, até o 32, fecharmos o capítulo 26. A essa altura levantou-se o rei, aí Paulo falou isso, quem dera, não somente o rei, mas todos aqueles que estão me ouvindo se tornassem como eu. Aí o rei Agripa não falou mais nada, se levantou, como disse. Esse gesto de se levantar, acabou.
E aí todos que estavam também se levantaram, sinal de respeito, submissão ao rei. O rei se levantou para se retirar, então vamos acompanhá-lo. Entramos com ele, sairemos com ele. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Mas há um objetivo, há um propósito de Deus para que Paulo tivesse apelado para César. E o propósito é de que Paulo tinha muita gente para alcançar também em Roma. Nessa primeira prisão, lá em Roma, Paulo vai alcançar muitos dos soldados pretorianos lá de Roma, muitas pessoas de Roma, e também vai escrever as chamadas cartas da prisão. Mas, queridos, qual é o grande confronto aqui? Como falei, eu quis ressaltar que nós precisamos ser confrontados, nós precisamos ser desafiados a melhorar, a crescer, abandonar o pecado, nos voltarmos para Deus, pararmos de perder tempo com as bobagens deste mundo, nos dedicarmos ao estudo das Sagradas Escrituras, à meditação, à oração, ao jejum, nos voltarmos para as coisas do reino, para que possamos continuar nesse processo de santificação e não ficarmos como o rei Agripa, por pouco, muito pouco.